Eu quero dar continuidade à série de mensagens que estamos trabalhando no domingo pela manhã, com o tema Crescendo na Adversidade. E olhando para a vida de José no Egito, a biografia dele inicia no capítulo 37 do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e se encerra no capítulo 50. Eu dei uma pesquisada tentando ver, mensurar a quantidade de documento que tem dos patriarcas, e José ficou com cerca de 11% do material de Gênesis fala acerca de José no Egito. Apesar que a história de José, começando no capítulo 37, ela não começa dizendo essa história de José do Egito, ela fala essa é a história da família de Jacó. E aí então entra José, lançado na história pelo autor de Gênesis, e ali ele dá continuidade então ao tema. Eu quero convidá-los para que abram comigo a Bíblia de vocês no capítulo 39 do livro do Gênesis. Capítulo 39 do livro do Gênesis. Tema da mensagem: Crescendo na Adversidade. A partir do versículo 1 diz assim: a boa e infalível palavra do Senhor. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ele insistia que ela fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até o dono de José voltar. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva.
ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele que mandava em tudo o que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Amém? Que Deus nos abençoe com sua boa e infalível palavra nessa manhã. Quero convidá-los mais uma vez a fechar os olhos. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Pai, muito obrigado por cada pessoa, Deus, que adentrou nesse salão de culto. E agora, Deus, de uma forma muito especial, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus. Fala conosco através da Tua palavra, Deus. Cremos, Pai, que o texto, que a narrativa que foi lida aqui, Deus, não é um mito, não é uma fábula, Deus, mas é a Tua palavra viva e eficaz, poderosa, Deus, capaz de mudar e transformar o coração do homem. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Irmãos, antes de José se tornar o primeiro ministro do Egito, o seu caráter precisava ser aperfeiçoado, precisava ser trabalhado por Deus antes dele alcançar o topo mais alto da sua liderança. José precisou vencer a tentação no nível inferior antes de alcançar o topo, o alto da liderança. Ele precisou ser tentado, o seu caráter precisou ser lapidado, trabalhado em degraus inferiores antes dele alcançar o nível mais alto de sua liderança. Se José não fosse capaz de vencer a tentação na casa de Potifar, ele jamais venceria alguma tentação quando se tornasse primeiro-ministro do Egito. Se ele não fosse capaz de vencer as dificuldades dentro da casa de Potifar, como ele conseguiria vencer quando ele se tornasse o primeiro-ministro do Egito? Ele ocuparia uma posição incrível, onde as pessoas iriam até ele para negociar valores em compra de sementes, em compra de alimentos. Imagine quantos homens, quantas mulheres iriam à procura do primeiro-ministro do Egito. E se ele fosse um homem com caráter dúbio, com caráter ruim, ele negociaria de forma para si e não para as pessoas. Ele usurparia do dinheiro público. Ele provavelmente se deitaria com muitas mulheres bonitas que iriam à procura para comprar sementes com ele. Se ele fosse um homem com caráter ruim, o Egito estaria perdido. E as pessoas que foram à procura dele para negociar também estariam perdidas. Todas as negociações financeiras seriam feitas por ele. Pessoas falidas e famintas viriam de toda a parte do mundo para comprar mantimentos com José. Se José não fosse capaz de vencer a tentação na casa de Potifar, jamais venceria as tentações que surgiriam no posto como primeiro-ministro do Egito. Irmãos, o que chama atenção na narrativa da história de José, a história dele começa no capítulo 37. E o capítulo 38 nos toma por assalto, porque nós estamos aqui mergulhados no drama de José, que começa no capítulo 37, estarrecidos como seus irmãos o venderam, como seus irmãos lançaram ele dentro de uma cisterna e vendem ele para uma caravana de ismaelitas. Nós estamos aqui absorvidos pelo capítulo 37 e daqui a pouco, do nada, surge o capítulo 38, não sobre José, mas sobre a história de Tamar. Mas daqui a pouco nós estamos olhando a história de José, absorvidos na história dele, mergulhados na história dele, no drama que ele está vivendo, perplexo com o que os irmãos estão fazendo com ele, e do nada daqui a pouco surge o capítulo 38, contando para nós acerca de Tamar. Por que tem esse capítulo 38 entre o capítulo 37 e o capítulo 39? O capítulo 39 vai mostrar como José conseguiu vencer a tentação. E o capítulo 38 vai mostrar como o seu irmão mais velho, Judá, se deixou vencer pela tentação e não tinha um caráter tão firme, tão forte como o de José. Ele vai fazer um paralelo e vai mostrar para nós, o autor do Gênesis, que José tinha um caráter muito mais elevado que o dos seus irmãos. Porque o que Judá fez? Judá tinha o seu filho mais velho, contraiu matrimônio com Tamar. Morreu. E então ele deveria oferecer o outro filho para Tamar.
para que Tamar então se casasse com o seu outro filho e tivessem filhos e desse descendência. Mas ele enganou Tamar e nunca enviou outro filho. Então Tamar se deita com ele, se fingindo ser uma prostituta. E depois então ele diz assim, olha, ele fica sabendo que sua nora está grávida. E ele manda então matá-la. Só que ela chega e diz, olha, o filho é do meu sogro e eu tenho como provar. E ela prova. E ele diz, você é mais correta do que eu. Então o texto mostra o contraste entre o seu irmão mais velho, Judá, e ele. O alvo aqui do autor sagrado é mostrar a qualidade do caráter de José. Como era o caráter desse homem? Como era o caráter desse homem? O capítulo 38 vai dizer o seguinte, no versículo 26. Judá reconheceu as coisas e disse, ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Eu nunca mais teve relações com ela. Nunca mais. Irmãos, o primeiro homem, chamado Adão, foi tentado no Éden e caiu. Depois vem o segundo Adão, que é chamado Jesus, que é tentado no deserto e vence a tentação e se qualifica para o exercício do ministério. José ele é um tipo de Jesus, por quê? Porque da mesma maneira ele é tentado como Jesus. E o propósito de José, assim como Jesus, é salvar a humanidade. Jesus, o propósito dele foi salvar a humanidade da fome espiritual. O propósito de José é salvar a humanidade da fome mesmo, falta de pão, de comida. Só que antes disso, o caráter dele é provado. E ele passa por uma tentação e vence. Da mesma maneira que Jesus passou pela tentação e venceu. Da mesma maneira. Um poeta que eu gosto muito, Carlos Drummond de Andrade, ele nos lembra o seguinte sobre caráter. As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. O caráter de José foi testado constantemente. Na sua Bíblia, me acompanhe no versículo 10. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Olha só o que o texto diz, olha o detalhe, que ela insistia diariamente para que ele se deitasse com ela. Todos os dias a mulher importunava José para que José tivesse relações com ela. Todos os dias ela tentava ele. E o jovem hebreu permaneceu firme. Todos os dias o pecado bateu na porta do coração de José. Todos os dias. Não teve um dia durante o seu trabalho que ela não o importunou. O jovem hebreu usou 3 razões para não ceder à tentação. Primeiro, Potifar confiava nele. O versículo 8 diz o seguinte: ele recusou dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui, e ele me pôs como responsável por tudo que tem. José não poderia destruir a credibilidade que ele levou cerca de mais de 10 anos para construir. Ele não poderia destruir a sua reputação, ele não poderia destruir o crédito que ele conquistou ao longo dos anos. Então, por isso, de maneira alguma, ele se deitou com ela. Confiança, irmão, se adquire ao longo dos anos. Ninguém passa a confiar numa pessoa da noite para o dia. Quem tem confiança em você, no teu caráter, quem confia dinheiro em você, quem confia liderança de um setor da empresa ou de uma repartição pública para você, é porque tu conquistou essa confiança com o teu trabalho. Você conquistou ela com muito esforço, com muito zelo. Ninguém se torna confiável da segunda para a terça. Isso é uma construção a longo prazo. E agora jamais ele vai lançar essa confiança que ele adquiriu fora. De maneira alguma. Confiança se adquire com anos de dedicação e zelo, mas infelizmente se destrói em minutos. Em minutos. Segunda razão que ele usou para não se deitar com ela, para não ceder à tentação,
ela era a mulher de outro homem. Versículo 9 diz assim: nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Provavelmente já deveria ser, irmãos, uma mulher muito bonita. Provavelmente uma mulher que se vestia bem. Provavelmente uma mulher que andava bem perfumada. Ela era uma mulher da alta sociedade, uma mulher que tinha recursos financeiros. Era uma mulher que provavelmente cuidava muito bem de sua aparência. Uma mulher que provavelmente usava roupas caras, andava bem maquiada, usava um excelente perfume, mas não era a mulher dele. Não era a mulher dele. José tinha consciência que por mais bonita que ela fosse, por mais bem apresentada que ela fosse, não pertencia a ele, era de outro homem. Não era dele, ele tinha clareza nisso, ele tinha convicção disso. Ela pertence a outro homem, não é meu, não é minha. Ele tinha certeza disso. 3 razões que ele usou para não ceder à tentação. A primeira, Potifar confiava nele. Ele não queria quebrar a confiança e botar fora a credibilidade que ele conquistou. Segundo, aquela mulher, por mais bonita que fosse, ela pertencia a outro homem. E terceiro, ele temia Deus. Versículo 9: nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Mas o temor a Deus foi o que levou José a não se deitar com ela. Não, mas foi o medo de que Potifar ficasse sabendo. Não, irmãos. Provavelmente essa mulher faria de tudo para que seu marido não soubesse, porque ela iria pagar com a própria vida, com o erro dela. Então olha só como é que ficaria a situação para ele. Ele trabalhava tão bem, olha só como ficaria. Ele trabalhava tão bem que agradava tanto o seu patrão, que o seu patrão confiava em tudo. E agora ele se deita com a mulher, ele agrada também a patroa dele. E então, imagina as regalias que ele teria dentro daquela casa. Imagina, ele tem o patrão na mão dele, porque ele é um cara muito bom no que ele faz, o patrão confia nele, e ao mesmo tempo ele se deita com a patroa dele. Agora imagina ele tendo o bom e o melhor dentro de casa, porque ela vai favorecer ele em outras áreas também. E ninguém ficaria sabendo disso, mas José tem a consciência. O patrão dele não vai ficar sabendo, ninguém ficará sabendo dessa casa, mas Deus vai ficar sabendo. Então o cuidado que ele tinha era para não manchar, para não macular o seu caráter, a sua vida. Bom, somente o temor a Deus nos mantém longe das armadilhas do pecado. Somente o temor a Deus, nada mais. O temor a Deus nos mantém longe, porque apesar de todos os seus esforços, tudo que ele fez, a sua túnica ficou nas mãos da mulher de Potifar. Ficou nas mãos. Apesar de todo o esforço que ele fez. E com aquela túnica ela disse: ele tentou se deitar comigo. José perdeu as vestes, mas o texto diz que ele manteve o caráter. Ele perdeu as roupas, mas manteve o seu caráter. José abriu mão da sua túnica para não perder o seu caráter. O que eu aprendo nesse texto e quero compartilhar com vocês hoje: Deus usa a adversidade para aperfeiçoar o caráter. Deus usa a adversidade para aperfeiçoar o caráter. Ele abriu mão da sua túnica para ficar com o seu caráter. A pergunta que faço hoje de manhã: do que você está disposto a abrir mão para manter um caráter íntegro? Do que você está disposto a abrir mão para manter um caráter íntegro? Olha só, do que ele abriu mão e do que você está disposto a abrir mão para manter o seu caráter? Seus recursos financeiros. Versículo 6. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático.
Irmãos, o texto fala que Potifar entregou tudo o que tinha, tudo, inclusive o dinheiro. Potifar era o oficial da guarda, da guarda real. Então era um homem muito ocupado. E ele deixava então José para que José cuidasse de todas as demandas da casa, de todos os seus empreendimentos. E José então lidava com dinheiro também, porque ele que autorizava as compras. Ele que fazia os investimentos financeiros de Potifar, porque era um homem bom nessa área. Então José não recebia salário por ser um escravo, por ser um vassalo. Mas apesar de ser um escravo, de ser um vassalo, ele lidava com o dinheiro, com a fortuna de Potifar. Ele lidava com todos os recursos. Então ele era um homem que tinha autonomia para investir o dinheiro como bem entendia. Mas para manter o seu caráter íntegro, ele abre mão de gerir uma quantidade alta de recursos e ir para a prisão, para manter o seu caráter. Há pessoas, irmãos, que fazem qualquer coisa por dinheiro, negligenciam sua família, acabam com sua saúde e se desfazem de amigos. Abrem mão de qualquer coisa em prol de dinheiro, de qualquer coisa. Certa vez o primeiro bilionário, John Rockefeller, perguntaram para ele, ele foi o primeiro homem a se tornar um bilionário na área do petróleo, e perguntaram para ele, o que é preciso para um homem se tornar rico? Ele respondeu, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Somente mais um pouquinho. Irmãos, não pense que o dinheiro é do maligno. Nós temos uma ideia de que dinheiro é coisa do diabo. Não é, irmãos. O que é ver o diabo é ficar sem dinheiro. Daí a coisa fica ruim. Quer ver o diabo é ficar sem dinheiro. Então, dinheiro do diabo não é, irmãos. Não há nada errado em desejar ter mais dinheiro ou trabalhar para isso. Nós precisamos de dinheiro para comer, nós precisamos de dinheiro para nos vestir, nós precisamos de dinheiro para morar, tudo nós precisamos de dinheiro. Então o dinheiro não é do diabo, irmãos. O problema é a que custo nós vamos adquirir o dinheiro. O problema é a maneira como, o que nós vamos fazer para adquirir o dinheiro. Então é a maneira como nós vamos adquiri-lo que pode estar errado. Mas ter dinheiro não há problema nenhum, irmãos. Há pessoas que têm uma capacidade incrível de empreendimento, que elas conseguem adquirir fortunas, enquanto pessoas que são formadas em administração, economia, até fora do país, vivem falidas, vivem quebradas. E outras que não têm nem o primeiro grau completo, mas têm uma capacidade empreendedora, irmãos, incrível. 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 Então não é errado, irmãos, a querer o dinheiro. É a maneira como você vai fazer para tê-lo. É a maneira como você vai fazer para tê-lo. Você está disposto a abrir mão do teu caráter para administrar mais dinheiro? Você está disposto a abrir mão do teu coração para administrar mais recursos? Deus usa a adversidade para aperfeiçoar o caráter. Do que você está disposto a abrir mão para manter o teu caráter íntegro? Segundo, sua posição social. Versículo 9. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Por 2 vezes José perdeu sua túnica. Por 2 vezes. A primeira túnica que lhe foi tirada foi a posição de filho preferido. Gênesis capítulo 37, versículo 13 diz assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os outros seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Olha só o que o texto diz: ele amava José mais do que seus outros filhos. Jacó nutriu um sentimento especial por José, porque José era o filho de sua esposa que ele mais amava, Raquel. E quando ele vai para as terras de Labão, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. Só que Labão engana ele e dá outra filha para ele. Então o que ele faz? Ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Ou seja, ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Irmãos, eu olho para esse texto e imagino 2 coisas. Essa mulher deveria ser muito bonita, uma mulher fora do padrão. O camarada trabalhou 14 anos, irmãos, 14 anos.
E ele amava muito ela, irmãos. Muito ela. Trabalhar 14 anos para uma outra pessoa, fazendo uma outra pessoa enriquecer. 14 anos. E Raquel era estéril. E até então, antes de José ser vendido para o Egito, Raquel só teve um único filho, que foi José. Depois, lógico, quando José está no Egito, ela tem mais um filho chamado Benjamim. Só teve um único filho. Então, por isso que ele tinha um carinho muito especial por ele, muito especial. Mas os irmãos de José, motivados por ódio e pelos ciúmes, arrancaram-lhe a túnica de filho preferido e lançaram ele numa cisterna. Isso faz de José também um tipo de Jesus, porque Jesus é o Filho amado de Deus, conforme Mateus capítulo 3, versículo 17. Ele é o Filho amado. E ele também, Jesus, conforme Mateus capítulo 27, versículo 35, Jesus também teve a sua túnica arrancada. José teve a sua túnica arrancada pelos irmãos, rasgadas e suja de sangue. Jesus teve a sua túnica arrancada, rasgada, e os soldados jogavam sorte para ver quem ficaria com os pedaços de sua túnica. Isso também faz de José um tipo de Jesus. E a segunda túnica que lhe foi tirada foi a túnica de posição de administrador. Observe bem o versículo 9. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. José desfrutava de uma posição de destaque. José desfrutava de uma posição que nenhum outro desfrutava. José, mas ele era o chefe dos funcionários. Mas você pense bem como era difícil. Chefe dos funcionários. Ele é um hebreu. Ele é um mordomo da casa de Potifar. E os demais funcionários são egípcios. Irmãos, uma outra etnia que eles não gostavam, que era a etnia hebraica, judia, estava liderando os egípcios. Ele que mandava e desmandava nos funcionários de Potifar. Ele era o administrador daquela casa. Ele estava numa posição, irmãos, uma ótima posição. Enquanto os demais escravos do Egito estavam apanhando, estavam sofrendo na mão dos seus senhores, ele gozava de uma posição muito boa na casa do seu patrão. Ele desfrutava de recursos financeiros, ele desfrutava de uma certa acomodação. Enquanto os outros escravos estavam sofrendo, estavam apanhando, sofriam maus tratos, ele gozava de uma posição incrível dentro da casa de Potifar, com inúmeras regalias. Ele desfrutava de uma posição social que todos desejavam, Isso fez dele um homem incrível. Enquanto os vassalos trabalhavam debaixo dos açoites, José gozava de uma posição social. E José abriu mão de sua posição social para manter o caráter. O que é mais importante, irmãos? O seu status quo ou o teu caráter? O que é mais importante? A tua posição social ou o teu caráter? Deus usa a adversidade para aperfeiçoar o caráter. Do que você está disposto a abrir mão para manter o teu caráter íntegro? Seus recursos financeiros, sua posição social e terceiro, sua reputação. Versículo 14. A mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Este hebreu, irmãos, olha só quando ela fala, este hebreu. Ela está usando aqui, irmãos, de forma pejorativa. Este hebreu. Ela reúne os empregados e denigre a reputação de José diante de todos. Olha aqui a túnica desse rapaz. Ele tentou se deitar comigo. Ele forçou uma situação comigo. Então a boa reputação